ata, tá aí, é? Era o caso que... Opa, tô certo. Eu vi, mas quem que vai ler a ata? Né? Não, primeiro tem que fazer. Tá certo. Não, é a ata, colocou antes mesmo. Pergunta para ele lá. Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. Havendo um regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. No caso, é o vice-presidente que vai fazer a leitura até a eleição hoje. Ata da 37ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2015, sob a presidência do vereador Pedro Geraldo Novaes de Macedo. Havendo o número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Odair Oliveira Mota, José Pedro Santos, Everaldo Aparecido de Carvalho, Antônio Camargo de Oliveira, Pedro Rodrigues Lopes, Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela e Jair Brieno Sobrinho. Estava ausente o vereador José Vanderlei Barreira. O senhor presidente declarou aberta a sessão e, proferindo as palavras sobre a proteção de Deus, deu início aos trabalhos, solicitando ao vereador Antônio Camargo de Oliveira que secretariasse os trabalhos da sessão, iniciando a leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores. Como matéria para o expediente, foram apresentados para a leitura as indicações 102, de autoria do vereador Everaldo Aparecido de Carvalho, 103 e 104, de autoria do vereador Odair Mota, que após lido foi discutido e aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para o expediente, a palavra ficou livre e nenhum dos vereadores fez uso da mesma. Após passou-se a ordem do dia e não havendo matéria a ser deliberada, novamente a palavra foi deixada livre. Após o pronunciamento de alguns vereadores, encerrou-se a sessão, do que, para constar, eu, Everaldo Aparecido de Carvalho, segundo secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Coloca em discussão a ata. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e contar se levanta. Está aprovada a ata. Comunico o plenário que no dia 25 de novembro, datado do dia 17 de novembro, recebi comunicação de renúncia do vereador José Vanderlei Barreira ao cargo de primeiro secretário, sendo necessária a eleição de novo titular para o cargo. Peço aos vereadores e quem tiver interesse para se manifestarem. Eu tenho interesse, presidente. Vereador Jair Briene, tem? Mais alguém? Então eu vou colocar em votação nominal. Vereador Antônio Camargo, concorda com o voto do Jair Briene? Sim. Vereador Everaldo Aparecido de Carvalho. Sim, senhor presidente. Vereador Jair Briene. José Pedro Santos. José Vanderlei Barreira. Sim. Odair Oliveira Mota.
Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela. Sim. Eu, Pedro Geraldo, também sim. Pedro Rodrigo Lobo. Sim. Declaro eleito com 9 votos empossado nessa data o vereador Jair Briene Sobrinho. Convido a tomar lugar à mesa. O Vanderlei, daí no caso, o senhor puder fazer o favor, o senhor vai lá e aí é o vice-presidente. Com matéria para o expediente, solicito leitura das indicações de número 105 ao 108. Indicação número 105 de 2015. De acordo com o regimento interno em seu artigo 150 dessa Casa de Lei, eu ouvido do outro plenário, indico ao Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente para que seja recolocado o gradil do antigo postão e também a limpeza do seu respectivo jardim e a recuperação da iluminação. Justificativa. Quando foram realizados os cortes das árvores, foram danificados os postes e iluminações e as grades do jardim do posto, pois alguns galhos caíram sobre eles, enfim, danificando-os. Com isso, as grades foram tiradas para posteriormente serem recolocadas. Mas vários meses se passaram e ainda nada foram recolocadas, deixando-se a sensação de abandono por parte da administração municipal. E por esse motivo, alguns populares vêm jogando lixo, ficando ainda pior a situação. Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2015, Jair Briene Sobrinho, vereador. Indicação número 106 de 2015. De acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Lei e do ouvido do outro plenário, indica ao Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente a extração de uma lombada para a rua Tonico Saturnino, aproximadamente na altura da residência número 22, Jardim Santinês 1, em nosso município. Justificativa. Muitos motoristas transitam por essa rua sem respeitar os limites de velocidade, elevando os moradores a correrem vários riscos de acidente, necessitando urgentemente da construção de uma lombada para diminuir o risco. Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2015. Jair Briene Sobrinho, vereador. Indicação número 107 de 2015. De acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Lei e do ouvido do outro plenário, indica ao Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente a recuperação da estrada que liga a Grovila 2 até a propriedade do senhor Geraldo Mineiro, zona rural do nosso município. Justificativa. Após as fortes chuvas, a prefeitura, a referida estrada ficou completamente destruída, precisando ser recuperada urgentemente. Sala das Sessões, 26 de novembro de 2015. Everaldo Aparecido de Carvalho Balinha, vereador. Antônio Camargo de Oliveira, vereador. Indicação número 108 de 2015. De acordo com o preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Lei e do ouvido do plenário, indica ao Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente a recuperação da estrada que liga a
SP 258, ao distrito de Engenheiro Maia, zona rural, em nosso município. Justificativa. Essa estrada também foi muito destruída pelo motivo das fortes chuvas. Também necessita de recuperação urgente. Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2015. Everaldo Aparecido Carvalho, Balinha, vereador. Antônio Camargo de Oliveira, vereador. Não havendo matéria para o expediente, deixa a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Não havendo matéria para a ordem do dia, deixo novamente a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora Patrícia, senhoras e senhores aqui presentes, eu quero primeiramente cumprimentar ao novo primeiro secretário da mesa, vereador Jair Briene. Quero também cumprimentar e agradecer pelo serviço prestado o vereador Vanderlei Barreira, que até então contribuiu com essa casa e que muito honrosamente vem cumprindo o seu papel de vereador. Eu quero fazer um comentário demonstrando o comportamento da mídia com relação aos fatos que vem ocorrendo na política e mostrando assim que há uma perseguição ao governo do ex-presidente Lula e mais atualmente ao governo da presidenta Dilma. A mídia tenta por todos os meios tentar incriminar o governo do PT. Eu vejo que relatar os fatos, ele não está errado. O direito da livre expressão, ela tem que ser preservada, mas a questão da tendência da mídia demonstra que nós temos aqui no nosso país uma mídia golpista, e que torce para que quanto pior, melhor é. Então a gente vê na televisão deputados e senadores dizendo o seguinte: é só a presidente Dilma sair do cargo que quem entrar lá vai ter governabilidade. Então isso demonstra que quem está atrasando o projeto da nossa sociedade é a Câmara, que até hoje, dia 30 de novembro, não votou o orçamento para que a presidenta pudesse estar executando os trabalhos. Então a Câmara vem tentando dar o golpe, junto com a mídia, no governo Dilma, não aprovando o orçamento e nem aprovando as medidas que vêm a fazer o ajuste fiscal de forma a devolver o crescimento e a geração de emprego e renda no nosso país. Dizendo isso, eu quero dizer que o melhor fato político que aconteceu nessa última semana foi a prisão do senador Dulcídio do Amaral, do PT, conforme diz a mídia, e é do PT.
Vejam para os senhores ver o tamanho da repercussão sobre esse fato. Primeiro, quem é Dulcídio do Amaral? Dulcídio do Amaral foi o ministro de Minas e Energias do governo FHC. O ministro Dulcídio nomeou o Cerveró para presidente da Petrobras e também nomeou o Zelada para diretor-geral da Petrobras. Quando o Fernando Henrique saiu do governo, o Dulcídio saiu do PSDB e foi para o PT, para dar continuidade à roubalheira que vinha acontecendo na Petrobras. O que acontece? Quando prenderam aquele fazendeiro, a mídia dizia assim: foi preso o amigo do Lula. Quando prenderam o Dulcídio e o banqueiro, um dos maiores banqueiros do país, o André Esteves, a mídia não falou que o banqueiro era amigo íntimo do Aécio Neves. O que esse banqueiro fez? Investiu na campanha do Aécio Neves, declaradamente. E não está errado. Qualquer cidadão, qualquer empresa até então, poderia investir na campanha de quem ele achasse melhor. Mas a gente está falando sobre a ligação da pessoa. Mais ainda, o banqueiro pagou a lua de mel do Aécio Neves. Tá. Mas ninguém ouviu a imprensa falar que o banqueiro André Esteves foi preso, o melhor amigo do senador Aécio Neves. Se ele fosse amigo do filho do Lula, da nora do Lula, eles iam dizer: olha, foi preso o banqueiro amigo daquele que é parente do Lula. Então eu estou colocando aqui para os senhores e as senhoras perceber quanto que a imprensa é golpista e que ela não quer o bem do povo, ela quer o pior para o povo. Mais grave ainda, eu apoio a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não que eles sejam bons. Eles só prenderam o Dulcídio porque o Dulcídio denunciou a corrupção no Supremo. Denunciou 4 ministros de fazer parte de uma compra de decisões, tanto que estava sendo negociado a liberação do Cerveró e que seria sequestrado pelo advogado do Zelada para ele sumir do país. Veja até que ponto que chega o nosso legislativo. Chegar a ponto de planejar e negociar o sequestro daquele que tem todas as informações dos desvios da Petrobras, independente de qual governo. Porque se o Dulcídio começou no governo do FHC e veio para o PT, ele continuou aquela estratégia de desvio de dinheiro e de roubo do dinheiro da Petrobras. Mas eu queria dizer o seguinte: quando o Supremo foi ferido na sua honra, mandou prender o Dulcídio. Abriu-se, então, pela primeira vez na história, que um senador em pleno exercício tenha saído preso do Senado. A polícia apenas avisou que havia diligência naquele dia no Senado. Por esse motivo que ele foi preso no Senado. Quando a polícia chegou lá, falou assim: é o senhor, seu Dulcídio, que nós queremos. Mas para lavar a honra dos ministros. Lavando a honra dos ministros, eles fizeram a coisa certa. Que eu espero que
que continue isso, que não fique só nisso. Eu estendi um pouquinho o meu tempo, senhor presidente, para concluir, porque, paz, meus senhores, na mão de quem que esse país está? O presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, ele já fez 3 insinuações. A primeira, ele falou que ele não pode ser julgado por um delator, um relator, que também está na cadeira dos réus por desvios. E, além disso, mais 162 deputados são réus por desvios de uso de dinheiro público. Então, o Supremo que pegue 662 e mande prender, se é que é para fazer limpeza na casa. 30 senadores estão no banco dos réus. Gente, como que pode um réu querer condenar o outro, se ele é bandido tanto quanto aquele que ele está querendo condenar? Então, está na hora de fazer uma limpeza no Senado e na Câmara dos Deputados. Não é tentar achar crime naqueles que liberaram a Polícia Federal para limpar o nosso país. Não falou assim, prenda dos outros partidos e deixa o do PT. Quem liberou a Polícia Federal foi o Lula. Quem deu continuidade na liberdade da Polícia Federal foi a Dilma. E se tiver que pegar o Lula e pegar a Dilma, está aberto. Eles não estão proibindo. Eu só queria colocar isso, gente. Por que não tentam investigar o processo daquele aeroporto que tá só 2 ou 3 pessoas têm o cadeado para passar nele, que está na família do Aécio Neves? Para que serve um aeroporto daquela natureza? Cada um que faça e tire a sua conclusão. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhora aqui presente, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus pela minha nova etapa de primeiro secretário, e gostaria de agradecer um a um, ao Vanderlei, ao Dair, ao Serrinha, Balinha, Pedro, Choca, Patrícia e Zé Pedro, que me deram o voto para mim ser primeiro secretário. Para mim, é uma nova etapa. Venho vários anos trabalhando, mas primeiro secretário é a primeira vez. Então, agradeço da confiança que os senhores depositaram. Então, primeiro, agradecer a Deus, porque sem Deus a gente não faz nada. Gostaria de... ainda não é momento, mas vejo eu, pela circunstância de administração pública, temos aí o novo prefeito, já empossado, já com 20 dias, lógico, é muito pouco para tirar conclusão. Bom, o que a gente gostaria de tivesse equipes que a gente, pelo menos eu, que moro em Santo Inês, estou dentro da cidade praticamente o dia todo, muito cobrado demais. Lógico, a gente quer ver atitude, eles fizeram atitude urgentemente, mas pelo menos uma equipe já definida, porque independente se juiz vai dar liminar para o Zé ou não vai dar, não depende da casa de lei, não depende do prefeito que está lá hoje, depende de judiciário. Então, a gente gostaria que a gente cobrasse o prefeito para fazer andar a prefeitura. São setores muito parados, a gente vem parando com várias pessoas na rua, fala, viu, não vê mudança. Às vezes a gente quer dar minimizar o problema, fala, mas se o Zé volta, é outro problema. Cada cabeça é uma administração. Quando eu deixei a presidência, o Pedro assumiu, é uma administração. Quando o Pedro deixar, cada um tem a sua cabeça de administração. Não é igual, não vai continuar. Então, a gente espera que ele decida mais rápido e
e vem fazer cobranças em vários setores, principalmente em setores da saúde, que a gente se encontra muito parado, onde é um setor que vem com problemas vários, não é mandado do Zé, isso aí é setor nível Brasil, mas que decida para a gente ter para nós, que fomos eleitos pelo povo, dar uma resposta, pelo menos, dá um prazo para fulano e tal estar entrando. Agora nós não temos hoje nem pessoas para não falar. Fica meio difícil para o vereador dar uma explicação para o cidadão. Independente que ele votou no Jair Brienne, não votou, deixou de votar no Jair Brienne, não depende. Depende que nós somos vereadores para isso. Uma coisa que a gente vem cobrando, e é difícil para a gente, é a situação do nosso caminhão de lixo. Os funcionários não têm culpa. O caminhão está para mais quebrado na oficina do que trabalhando. O lixo da cidade é muito difícil. Uns, não todos, não é todos, uns faz a sua compreensão, o caminhão não passou, recolhe, outro deixa na rua. Daí o que acontece? Outro dia fica aquele lixado na rua. Vem o pessoal do lixo, se for para catar certinho ali, eles vão ficar 3 dias catando, não consegue, tem que ser corrido, porque é corrido. A cidade nossa é grande para 2 caminhões hoje. Então, o que o prefeito precisava? Correr atrás, arrumar um caminhão novo, a pressa nossa não é velha. Então, são setores, às vezes, por pouca atitude, que é um grande resultado. Então, a gente gostaria que cobrar do prefeito e o próprio vereador pudesse marcar uma reunião e tudo nós juntos, para a gente começar a colocar, junto com o Gustavo, a casa em ordem, porque senão fica meio difícil para a gente trabalhar. Obrigado, senhor presidente. Olá, continua livre. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Hoje eu não poderia deixar de comentar, dia 30 de novembro, é o dia da reforma agrária. Hoje temos alguns representantes aqui da reforma agrária que lutam pela reforma agrária. A reforma agrária nada mais é do que a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e distribuir as terras justas. Então, quero deixar aqui o meu apoio e a gente sabe que aqui o pessoal tem lutado bastante, há muitos anos, então não poderia deixar de comentar. Muito obrigada, senhor presidente. A palavra continua livre. Senhor presidente, senhores vereadores e senhores aqui presentes, eu queria só usar minha palavra só para agradecer, e a luta nossa, de todos os vereadores aqui, é muito grande, em cima das emendas para o município, e a gente está aí passando por uma fase, o Estado, o próprio governo federal está acertando a casa, aí está difícil para liberar verba. Então, nesse momento, a gente agradece que eu tenho o deputado Jorge Tadeu Mudalém, que liberou esses 260 mil para mim, para a infraestrutura urbana que a gente colocou no Santinês 4, que estava muito feio aquela lajota. Então, a gente tem que agradecer, porque isso é até a gente não esperava, porque a gente esperava que ia passar o ano todo sem Itaberá receber verba. E então veio 260 mil ali, foi bem colocado no lugar que estava precisando, e então a gente vai continuar lutando, se Deus quiser, ano que vem, com melhor aí, para completar aquela obra ali. Fica bonito, fica uma avenida que o povo usa muito, é um acesso ali que o povo usa demais. Então, a gente vai continuar lutando e conseguir recuperar, porque tem uns trechinhos ali perto da ponte que também não está precisando de recuperação. Então, eu estou aqui agradecendo mais uma vez o deputado Jorge Tadeu Mudalém, que é deputado estadual, federal, e a gente fica muito agradecido, porque na situação que está vivendo hoje o nosso país, o nosso Estado, é um achado a gente conseguir essa verba. É isso que eu queria dizer. Vai lá, continua livre. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, a mesa, aos vereadores,
Senhor presidente, eu queria só fazer uma cobrança aqui na Palavra Livre a respeito ao grupo lá do, se não me engano, Tupã, lá, né, Banco da Terra. Eles vêm cobrando de novo sobre aquela, não digo aquele projeto que foi feito da iluminação da rua, porque nem sabe que a prefeitura está em dificuldade, tem ela ali, o Banco da Terra e a Água Azul, mas você pode ver que tem aí nas indicações minhas, e o vereador aqui, a questão de uma iluminação na saída ali do Maurício. E ele tornou cobrar essa semana de mim se há a possibilidade de ponhar pelo menos uma lamparina na saída lá, porque agora tem carregamento de cabo e ele precisa dessa luz, pelo menos uma luz no poste. Se pudesse encaminhar isso para nós, senhor presidente, ao secretário de Urbano aí, ajudaria muito nós. Eu sei que até o vereador que comentou aqui com o Baia foi na quinta, né, vereador? Sobre a perna do pó, que precisa de uma extensão, né, de rede, ficava mais caro. Ele falou que só uma lamparina, ela ficaria R$1.000, instalava lá para eles uma, com a perna, tudo completo. Então, acho que dava para nós agilizar essa semana e ponhar pelo menos uma para eles lá, para não atrapalhar o trabalho deles de desembarque lá. O mais é isso, senhor presidente. Obrigado. Eu vou marcar uma reunião com o prefeito, vereador, essa semana ainda, daí eu aviso todos vocês para a gente ir lá e conversar sobre isso. Até na Dom Silva também tem 2 ruas lá que a gente está precisando de iluminação, e essa reivindicação vamos pôr para o prefeito aí, né? Cobrança nós desse final de ano e o ano que vem vocês trabalhem. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do convite que está com ele e também do ofício que veio até essa Casa de Lei. Audição de encerramento do semestre. Polo Itaberá, Projeto Guri. Dia 4 de dezembro de 2015. Local, Câmara Municipal, aqui nesse local, que é Josefina Silva Mello. Horário, às 8 horas. São às 20 horas. Nossos alunos contam com sua presença. Projeto Guri, referência na música e na vida. Também um ofício, número 230 de 2015, do senhor prefeito Gustavo Prestes Cardoso Wagner. Vai ser o uso desse plenário na audiência pública, no dia 11/12/2015, a partir das 18 horas. A terceira audiência pública do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, para a apresentação do prognóstico. Também eu vou deixar aqui convidada, convocadas as comissões e os vereadores para a gente discutir o orçamento na quarta-feira, às 5 horas da tarde. Foi combinado? Que dia? Quarta. Quarta-feira, isso. Que hora que fica bom para vocês? Vocês escolhem. 4, 5. 5. Então, fica para as 5 horas. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão.